tem poder. Tá ao vivo agora? Tá. Tem que esperar, pessoal. Certo. Agora tá, já tá funcionando. Tá funcionando. Deixa eu ver se entra alguém, né? 3 pessoas olhando. Por que fica aparecendo? Vira a Rihanna aqui, tá aparecendo ele falando. Boa noite, a paz do Senhor. Desculpem aí o atraso, que nós tivemos um probleminha técnicos aqui, mas já foi tudo resolvido. E aí, como é que vocês estão, minha gente? Minha primeira live aqui foi incumbida pelo pastor Túlio para trazer, fazer esse culto de oração, né, e trazer uma breve reflexão, né, para as nossas vidas. E como é culto de oração, né, eu não deixaria de falar sobre a oração. Né, vocês, se tiver alguma coisa errada aí, vocês podem, né, colocar aí na mensagem para que eu saiba que está tudo bem. Se estão me ouvindo bem, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, Aninha, Edinaldo. Qualquer coisa vocês mandem aí uma mensagem que eu vou estar vendo se tiver alguma coisa errada, viu? Eu falo um pouquinho baixo. Qualquer coisa eu posso aumentar aqui o som da voz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus agora deu tudo certo, não é? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos, ó Deus, juntos aqui em Teu nome, falando do Senhor, Deus, proclamando a verdade do Senhor e também orando junto, intercedendo pelas nossas vidas, ó Pai, intercedendo pelas famílias, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo Brasil. Que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa entrar agora nos lares, ó Deus, está abençoando cada família, cada vida, cada pessoa, cada irmão meu em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor repouse em cada lar, ó Deus, que o Senhor possa adentrar pelas portas das casas, das famílias e ser aceito pelo Senhor. E que a bênção da paz repouse em cada lar, no nome de Jesus. Amém. Vamos, já que nós estamos um pouquinho atrasados, gostaria de começar logo lendo a palavra do Senhor para a gente refletir sobre o maior exemplo que nós temos de oração, né, que é o próprio Jesus. Jesus, ele foi, entre tantos outros que nós vemos na Bíblia, de pessoas que foram um exemplo de oração para nós, que nos incentivaram a orar, que nos levaram a crer que a oração é a chave da vitória, como as pessoas costumam dizer, que nós não podemos viver sem oração, que um cristão ele não pode viver sem oração. Nós precisamos, a oração ela é um combustível, né, para as nossas vidas, depois da palavra, é claro, porque não podemos ter uma vida de vitória, de santidade, de prosperidade, né, prosperidade espiritual, sem ter uma vida regada de oração e de obediência à palavra do Senhor. Acho que antes da oração vem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que nos conduz, é ela que nos dá a direção, é ela que nos alimenta, não é? Ela é o nosso pão. A palavra do Senhor diz que a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é pão, ela é alimento, assim como ela é água que sacia a nossa sede. Né? Então nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor e obedecendo. A Bíblia diz que não basta apenas a gente ler, não é? A gente precisa meditar, a gente precisa viver a palavra do Senhor. E com isso, junto com isso, a oração. Então nós vamos estar orando nesta noite. Eu gosto de oração. Os meus irmãos, a minha igreja sabe que eu gosto de oração, que eu gosto de falar de oração, que eu gosto de orar, não é? Que eu gosto de chamar a igreja para oração. Esses dias o pastor até falou em uma das lives que a gente fez um relógio de oração, não é? A irmã Sandra, ela deu essa ideia para a gente estar orando. E o relógio de oração foi uma bênção, assim como dos homens também. Então, eu gosto de orar.
quando eu me converti, foi uma das coisas que foi me ensinada, né? Que a oração, ela tem que fazer parte. Que uma ovelha, um membro, um cristão que não ora, é como uma ovelha manca, né? Eu aprendi isso. Se você só lê a Bíblia, se você só medita e você não ora, ou se você só ora e você não medita, nós somos considerados ovelhas mancas. Nós não iremos muito longe se a gente não andar, se a oração com a meditação da palavra não andar junto. Por isso eu amo a oração, gosto demais, né? E o pastor Túlio, ele tem, assim, nos ensinado, trazido reflexões, estudos sobre a oração. E cada vez mais a gente tem enriquecido o nosso conhecimento, né, em relação à oração, entre outras tantas coisas. E esses dias, irmãs, nós temos estudado, nós temos um grupo, né, o grupo das mulheres, quem está participando das lives, a gente está estudando sobre oração, a gente está estudando sobre o segredo do lugar secreto, que é um livro, que é uma bênção, que também tem nos ensinado o valor, a importância de a gente estar a sós com o Senhor, a importância de a gente orar, a importância de a gente separar tempo para estar em oração no lugar secreto. E isso foi algo que Jesus, ele nos ensinou. É por isso que eu digo que Jesus é o nosso maior exemplo, entre tantos outros que falam de oração, como Paulo, mas Jesus, ele é o nosso principal exemplo, porque além dele nos ensinar, além dele nos incentivar a orar, ele fez isso. Jesus orou em várias situações, Jesus orou. Ele orou quando foi para escolher os apóstolos. Ele se separava para ir, tirar um tempo para ele, para estar sós, para conversar com o Pai. Ele orou antes de chegar antes de ser sacrificado na cruz, no jardim do Getsêmani, ele orou até suar gotas de sangue. Ele orou na cruz, quando ele estava na cruz, ele olhou para aquelas pessoas que estavam lhe acusando, e justamente ele levantou os olhos para os céus e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele orou, ele teve uma vida de oração e ele nos incentivou a orar também. Então nós vamos nada melhor do que falar sobre a oração sacerdotal de Jesus. Eu escolhi esse tema porque, como eu falei, ele é o nosso maior exemplo de oração. E eu gostaria de ler com os irmãos, quem tiver com a sua Bíblia aí pertinho, quiser abrir no livro, em João 17, apenas o 9. João 17, 9. Vamos ler apenas o 9 até o 11. Então vamos ler, né, para a gente trazer à nossa memória essa oração que Jesus fez por nós. Vamos ler, que diz assim, a palavra do Senhor, né? João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse aqui é apenas alguns versículos dessa oração maravilhosa que Jesus fez. E, entre outras coisas que Jesus ele fez, entre outros momentos em que Jesus orou, isso aqui, ele fez essa oração aqui há mais de 2000 anos atrás. E Jesus, ele orou por nós. Ele intercedeu por nós, não é? Tanto ele orou pelos apóstolos, por aqueles que estavam com ele naquele momento, por aquele tempo, como ele orou por nós, porque ele disse assim, na oração, ele disse: eu também oro por aqueles que virão a crer em mim. Então Jesus, quando ele orou, quando ele fez essa oração, quando ele intercedeu aqui, ele orou por mim e orou por você. Nós somos privilegiados, porque Jesus, ele orou por nós. E eu estava lendo o livro de Hernán Díaz Lopes, que fala sobre a oração,
E ele diz assim que se já pensou, se a gente soubesse que Jesus estava corpo presente aqui conosco, ou do nosso lado, orando por nós, a gente ia se sentir a pessoa mais protegida do mundo, porque a gente ia ter Jesus ali orando por nós. Mas Jesus ele orou pela gente, ele orou pela igreja. Nessa oração, tanto ele orou pela igreja, como ele orou pelos discípulos, como ele orou por ele mesmo, como ele orou por aqueles que viriam a crer nele. Jesus, ele intercedeu por nós, né? E por isso que nós estamos Hernando, da bateria tá fraca. É por isso que nós temos que valorizar, né, a oração. Desculpa, irmãos, é que a bateria do celular tá caindo, mas já vai ser arrumada aqui. Já apareceu aqui. Só um minutinho que a gente já continua. Sim, mas está funcionando, pode falar. Volto já, viu, irmãos, a falar. As coisas ao vivo são assim mesmo. Amém? Então é por isso, continuando aqui, é por isso que nós precisamos valorizar a oração. Nós precisamos ter esses momentos de tanto valor. E é interessante que nós também precisamos, irmãos, estar pedindo ao Senhor que Ele coloque, que o Espírito Santo de Deus coloque esse amor no nosso coração pela oração. Porque muitas vezes a gente está orando e a sensação que a gente tem é que nós estamos falando sozinho. Para quem não tem o hábito de orar, né? Para quem não costuma ficar muito tempo de joelho em oração, as pessoas elas começam a ficar inquietas. Nós até estamos estudando também sobre isso, sobre a questão do tédio, né? Porque às vezes as pessoas não costumam muito orar porque elas se sentem entediadas, né? Achando que estão ali, ficam de joelho muito tempo e achando que não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Mas a verdade é que a oração, ela não é entediante, porque nós estamos falando com alguém, a pessoa mais especial das nossas vidas, que é o Senhor, né? Que é Deus. E se a gente tivesse um encontro com alguém, se a gente precisasse conversar com alguém que fosse muito importante, digamos que por acaso a gente tivesse que falar com o presidente da República, né? Eu digo assim o presidente porque é uma pessoa de autoridade maior no nosso país, e a gente pudesse ficar conversando com ele horas, a gente não ia ficar entediada, a gente ia achar até a gente ia se achar importante, porque a gente ia estar falando com o presidente da República. Mas você imagine aí, quando a gente separa tempo, quando a gente entra no nosso quarto, como o próprio Jesus falou. Eu vou estar falando aqui sobre essa questão do lugar secreto, porque é algo que a gente está estudando, é algo que está nos motivando, é algo que está nos ensinando a dar valor mais ainda à oração. Então, quando a gente se retira para o nosso lugar secreto, para entrar no nosso quarto, como o próprio Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, que em secreto o teu pai ouvirá. Então nós estamos falando, nós nos retiramos para conversar com o Rei dos Reis, com a autoridade que está acima de toda autoridade. Nós nos retiramos para falar com o Senhor dos Senhores. E nós estamos fazendo algo que Ele mesmo fez, né? Que o próprio Jesus fez, como eu estou falando. Ele orou por nós. Nessa oração sacerdotal, quando Ele estava intercedendo, Ele nos colocou. E nós temos Ele como exemplo, como o nosso exemplo maior de orar, de estar intercedendo.
Nós não podemos dizer que chegar no momento de estar só com o Senhor em oração e a gente não ter palavras para dizer. Até porque a própria Bíblia, ela nos ensina. Nós não sabemos orar como convém, é verdade. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas aí o Espírito de Deus, que habita em nós, ele leva a nossa oração, digamos que leva a nossa oração filtrada, né, para o Senhor. Porque nós não podemos saber o que dizer, como dizer, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e que leva as nossas orações. E orar é, como todo mundo já sabe, né? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. E eu acho que orar sós, estar sós com o Senhor, estar no nosso quarto, falando com o Senhor, nós podemos usar as nossas palavras sem procurar um português bonito, até porque Jesus, ele conhece todas as palavras, né? Todas as línguas. Então nós não precisamos procurar palavras bonitas para falar com Jesus. Nós podemos simplesmente chegar no nosso lugar secreto, no nosso quarto, com a nossa portinha fechada e a gente conversar com o Senhor. E a gente abrir o nosso coração. Se é uma coisa que Deus não despreza, é um coração contrito e quebrantado. E uma das formas da gente ficar com o nosso coração contrito e quebrantado é em oração. É nos derramar na presença do Senhor. É conversar com Ele, é dizer a Ele tudo que está dentro de nós, com as nossas palavras simples. É conversar com o Senhor. E nós podemos contar os nossos segredos no lugar secreto, porque nós podemos confiar os nossos segredos a Ele, porque não há perigo de a gente contar os nossos segredos, os nossos pecados, confessar os nossos pecados. Não há perigo de Jesus sair contando para ninguém, como algumas vezes acontece. E Jesus, além dele guardar o nosso segredo, ele nos ajuda a melhorar. Ele nos ajuda, ele transforma a nossa vida, ele transforma o nosso ser. Nele, ele cuida para que aquilo que está faltando em nós, ele coloque. Aquilo que precisa ser refeito, ele refaz. Aquilo que precisa ser transformado, ele transforma. Através das nossas petições, do nosso clamor. E algo me chamou a atenção, nessa oração sacerdotal, é que ele rogou. A palavra que tem aqui é que Jesus rogou por nós. Então, rogar é algo muito mais profundo do que pedir. Rogar é uma forma de clamar, não é? É um tipo de clamor. Jesus, ele rogou pela minha vida, ele rogou pela sua vida, não é? Ao Pai. Ele pediu ao Pai que Deus, ele cuidasse de nós neste mundo, não é? E eu achei interessante quando ele disse assim, que em outras palavras, eu estou aqui parafraseando, ele disse assim: Pai, cuida deles, porque eles não são deste mundo, mas eles estão neste mundo. Eles vão ficar neste mundo até o dia em que eles forem para a glória, que eles irão para o descanso eterno. Eles estarão aqui nesse mundo. E nesse mundo nós iríamos passar. Ele mesmo disse que nós iríamos passar por dores e aflição. E é por isso que ele faz esse clamor. Não é? Ele roga ao Pai que o Pai cuide de nós, que o Pai cuide da nossa igreja, porque ele sabia que nós iríamos passar dificuldades, ele sabia que nós iríamos enfrentar lutas, ele sabia que nós iríamos enfrentar tempestades, como nós estamos passando agora nesses dias, algo que não é só uma pessoa, uma família que está enfrentando, é o mundo que está enfrentando essa pandemia. E ele fez essa oração, ele rogou ao Pai que o Pai cuidasse de nós. Porque ele sabia que a gente iria enfrentar lutas e a gente ia precisar da ajuda do Pai. E a gente ia precisar da ajuda do Senhor. Que a gente ia precisar que Deus, ele acalmasse as tempestades das nossas vidas. A gente ia precisar que Deus, ele nos desse força para enfrentar as lutas,
Então, quando ele orou, quando ele fez essa oração, ele fez esse clamor. Ele disse, em outras palavras, ele disse assim, Pai, cuida deles, que eles irão enfrentar coisas estranhas, que eles irão enfrentar guerras, eles irão enfrentar lutas, eles irão enfrentar dificuldades. Então, ele fez essa oração por nós há mais de 2000 anos atrás. O Senhor pediu pelas nossas vidas, Jesus pediu pelas nossas vidas. E com isso ele nos ensina. Ele nos ensina a necessidade de estarmos em oração. Nós não podemos viver sem orar. Nós precisamos orar por nossas vidas, como ele mesmo fez nesse exemplo. Jesus ele orou por ele, e Jesus ele orou pelos discípulos que estavam com ele naquele momento. Jesus orou pela igreja. Jesus orou por nós, por mim e por você. Né? Para ir com isso nos ensinando, e como a gente vai lendo nos evangelhos, às vezes que ele disse que a gente orasse, que a gente vigiasse, que a gente orasse para não cair em tentação. Não é? Ele disse várias vezes, orem para não cair em tentação. No momento que ele saiu, se retirou para orar no jardim do Getsêmani, que deixou os discípulos lá vigiando em oração, cada vez que ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Não é? Isso acontece conosco mesmo. Quantas vezes a gente sente vontade de orar e a gente se retira para orar, e aí, como eu falei, bate um tédio, bate um sono. Daqui a pouco, 5 minutos que você está orando, você não sabe mais o que dizer, não é? Mas ele mesmo, ele nos incentivou. E teve um momento que ele estava orando, e os discípulos observando, né? Ele observando o momento que ele estava orando. E eu achei interessante, uma certa pastora, ela falou sobre isso, e isso me chamou a atenção. Que entre tantos milagres que Jesus tinha operado, entre tantos feitos, Jesus já tinha ressuscitado o filho de uma viúva, Jesus já tinha curado pessoas, mas os discípulos, eles não pediram que Jesus ensinasse eles a fazerem milagres. O que os discípulos pediram a Jesus foi que ele ensinasse a orar. Quando ele terminou de orar, os discípulos olharam para ele e disseram assim, Mestre, nos ensina a orar. Entre tantas coisas que eles poderiam pedir a Deus, a Jesus, eles pediram que Jesus ensinasse ele a orar. E por várias vezes, irmãos, Jesus vai dizendo, olhe, não parem de orar, orem, intercedam, sejam perseverantes na oração, a Bíblia diz isso. Porque a necessidade é grande de estarmos vigiando e orando sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. A oração do justo ela é eficaz. E nós precisamos estar orando por nós precisamos estar orando pelo mundo, porque quem conhece o poder da oração não é o mundo. Né? Nessa oração sacerdotal ele fala sobre essa questão. Várias vezes ele fala que o Pai cuide de nós, porque nós vamos estar nesse mundo. Então, quem conhece o poder da oração, e quem conhece aquele que pode fazer o impossível, é a igreja, somos nós. São os cristãos que conhecem o poder da oração. Porque são os cristãos que conhecem a palavra. São os cristãos que conhecem a Deus. E o mundo só vai ver Deus através das nossas vidas. O mundo não tem o conhecimento que nós temos, porque foi a nós que o Senhor deu o conhecimento da palavra, é a nós que Ele dá o discernimento, é em nós que habita o Espírito Santo. Então somos nós, a igreja do Senhor que tem que orar. O privilégio de estar orando, de estar intercedendo, de estar clamando como Ele, de estar rogando ao Senhor, é da igreja. Essa é um privilégio, não é um peso, não é uma cruz. Orar não é carregar um fardo. Orar é um privilégio, porque orar é falar com aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Orar é falar com aquele que tem um nome acima de todo nome. Orar é estar falando com alguém com o Senhor que tem o controle de todas as coisas, que tem o controle das nossas vidas, que tem o controle da igreja, tem o controle do mundo, apesar de parecer que o mundo está de cabeça para baixo, que o mundo está virado, que coisas estranhas estão acontecendo. Ainda assim, o Senhor ele tem o controle de todas as coisas.
Isso é uma frase, isso é algo que virou até um chavão, né? Ah, Deus tem o controle de todas as coisas. E às vezes a gente fala e a gente nem tem noção, assim, a consciência exata do que nós estamos dizendo. Se a gente está dizendo que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, porque ele tem o controle de todas as coisas. E saber que todas as coisas estão controladas por esse Deus, né? Pelo único Senhor. É saber que nossas vidas, ela não está de cabeça para baixo. Pode até ter momentos que nós mesmos, nós perdemos o controle das coisas. Mas o Senhor, ele não perde o controle de nada. O Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle desse vírus, dessa pandemia. Às vezes nós estamos orando e eu digo, Senhor, olhe, nós temos os nossos cuidados. Nós usamos máscara, lavamos as mãos com sabão, com gel, mas se o Senhor não guardar as nossas vidas, é em vão. Não é em vão todos os cuidados. Não é que a gente não vai ter esses cuidados. Nós precisamos ter. Mas o Senhor, porque Deus é que vê. Eu estou aqui, eu não vejo. Nós não podemos ver esse vírus a olho nu. Mas o Senhor vê. E por isso a necessidade da gente estar orando. Claro que pode acontecer da gente ser contaminado e tudo. Mas assim, acima de tudo, nós temos que estar orando e pedindo ao Senhor, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda a nossa família. Esses dias nós tivemos algo assim para nós de resposta de oração. Nós estávamos orando pela família e a família tinha lá uma pessoa infectada e uma outra pessoa que era do grupo de risco. E Deus guardou essa família de uma forma tão linda e a gente teve isso como uma resposta, né, como um carinho de Deus em dizer assim, olha, vocês estão me orando, me pedindo, vocês estão clamando e eu estou fazendo. E eu estou protegendo. Isso foi algo que aconteceu nas nossas vidas, né, no grupo ali de mulheres, resposta de oração. A gente sabe que outras pessoas estavam orando, mas como nós estávamos nesse momento de intercessão por esta família, para nós foi muito gratificante, foi muito edificante, foi uma bênção para nós saber que Deus ele guardou, porque tinha pessoas orando, intercedendo. Então, assim, eu amo estar, mesmo que há coisas que a gente pede ao Senhor, porque acontece isso na oração. Às vezes a gente se comporta como crianças birrentas, nós também falamos sobre isso. A gente vai orar e a gente quer que o Senhor faça exatamente como a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Nem sempre a nossa oração vai ser respondida como a gente quer. Mas a oração não é só para a gente pedir. A oração é um momento que nós separamos para estar com o Senhor, simplesmente para adorá-lo, simplesmente para contemplar, né, a sua beleza, a sua face, simplesmente para estar com Ele, simplesmente para louvá-lo, simplesmente para agradecer. A oração não é só pedir, né? É o momento que nós nos retiramos para orar, para falar com o Senhor. Esse momento ele se torna especial e precioso, porque ali nós nos separamos, né, para fazer como aquela mulher, se ajoelhar ali aos pés de Jesus e derramar as nossas lágrimas, reconhecendo que nós não somos nada, que o Senhor é o nosso tudo, que nós necessitamos sentar aos pés de Jesus e simplesmente chorar, ou simplesmente cantar, ou simplesmente adorá-lo, simplesmente louvá-lo, porque Ele é digno. A oração ela não se resume só em pedidos, só em clamor, só em intercessão. Claro que nós faremos isso sim, porque nós precisamos estar pedindo aquele que pode fazer por nós. Mas a oração ela vai muito mais além. A oração ela é muito mais do que isso. Quando Jesus se retirava para orar, ele não só pedia, ele simplesmente se retirava para orar porque ele queria estar com o Pai. Ele tinha necessidade de estar com o Pai. Ele precisava conversar com o Pai. Simplesmente conversar com o Pai. Nem sempre Jesus se retirava para pedir. Que, aliás, pode ter um outro texto
que fale sobre Jesus pedindo algo, mas esse aqui, da oração sacerdotal, foi a única que eu vi em que ele fez assim e que ele começou a interceder, em que ele começou a clamar. Então, em outros momentos, Jesus se retirava para orar simplesmente porque ele queria ficar sós com o Pai, porque ele sentia saudade do Pai, não do reino de onde ele veio, né, onde ele deixou toda a sua majestade, né, ele sentia saudade do Pai. E uma das coisas que Jesus fez na cruz, nós não vimos Jesus reclamar, né, de nada no momento que ele trilhou o caminho da cruz. Mas se teve algo que ele bradou na cruz, outro dia eu estava lendo sobre isso, me lembrando dessa passagem, foi quando Deus virou as costas por causa dos nossos pecados. E aí Jesus, ele bradou da cruz: Pai, por que me abandonaste? Então, de todo momento que Jesus passou, das dores, das humilhações, dos açoites, dos pregos pregados nas suas mãos, o momento em que ele sentiu o desespero, a dor, foi no momento em que Deus virou as costas para ele por causa dos nossos pecados na cruz. E ele bradou, porque ele não suportou naquele momento, ele não suportou ser abandonado pelo Pai. Não é? Então, Jesus, ele se retirava porque ele queria ficar sós com o Pai, queria conversar com o Pai. Então, eu gostaria de fazer essa observação aqui à parte, de que a oração, ela não é só para pedir, não é só para interceder pelas vidas, pelas pessoas. A oração é para a gente estar sós com o Senhor, para a gente ficar com Ele, simplesmente ficar com Ele. E uma das coisas que nós estamos aprendendo é que nós precisamos nos separar para estar com Ele em oração, porque além das nossas baterias ser recarregadas, né, além de nós sermos edificados, além da gente ser renovados, além da gente além da gente receber força, é momento que nós tiramos para estar com o Senhor como filhos amados do Senhor. Nós precisamos ter esses momentos a sós com o Senhor em oração, porque a nossa alma, ela precisa disso, né? Nosso espírito, ela precisa estar a sós com o Senhor e seguindo o exemplo do próprio Jesus, que se afastava para orar, se afastava para ficar a sós com o Senhor. Que a gente aprenda. Vou falar mais uma vez deste livro, nós estamos lendo esse livro, nós estamos estudando sobre isso, sobre essa questão do lugar secreto, e nós temos descoberto coisas maravilhosas que está na palavra, né, que a gente já leu muitas vezes, mas assim é necessário a gente ter alguém que nos esclareça melhor. Então, isso está nos ajudando muito a gente ter uma compreensão maior da importância de estar sós com o Senhor. E quando o pastor Túlio, ele me disse que hoje eu ia estar na direção ia estar na live, né, no culto de oração, eu fiquei assim, meio assim, não é assim, não é costume nosso, meu principalmente, né, trazer uma meditação, ficar de frente aqui uma tela de celular sem poder estar vendo vocês, como a gente costuma na igreja. Mas aí eu me lembrei, eu disse, Senhor, e eu fiquei assim, e a primeira coisa que me veio na mente, quando eu disse assim, meu Deus, que reflexão eu vou trazer para os irmãos? E aí eu me lembrei, veio imediatamente na minha mente, de falar sobre aquele que foi exemplo, né, que nos incentivou a orar, que nos mandou que sejamos perseverantes na oração e que deu o próprio exemplo, que foi Jesus. E aí eu escolhi esse texto aqui que fala sobre a oração sacerdotal. E a gente falou sobre isso mesmo, sobre isso que Jesus fez por nós aqui, quando Ele orou por nós. Há mais de 2000 anos atrás, como eu falei no início, Jesus, Ele orou por mim, orou por você. Ele intercedeu pela sua vida. Ele rogou ao Pai que cuidasse da sua vida, que te guardasse nesse mundo,
nesse mundo em que nós iríamos passar por tribulações, por lutas, por perseguições, não é? Por lutas com saúde, lutas com famílias, lutas financeiras, né? A gente não sabe como vai ficar, né, o nosso país nessa crise, né, em relação à economia, entre outras coisas que irão surgir por causa dessa pandemia. Mas aí Jesus, ele já sabia que nós iríamos enfrentar essa pandemia. E aí ele disse ao Pai: Pai, ajuda eles. Pai, protege eles. Ele pediu proteção ao Pai por você e por mim. Então ele foi esse exemplo há mais de 2000 anos atrás. Ele foi exemplo, ele mandou, ele sempre nos incentivou a orar, foi exemplo e nos mostrou o valor da oração. A oração com a meditação da palavra, não é? Com a reflexão na palavra. Como eu falei, tem que estar junto. Então, que nós possamos cada vez mais aprender e ter prazer, não é? Ter prazer em estar com o Senhor, ter prazer em estar em oração, porque orar não é para ser algo pesado, não é para ser um fardo. Orar tem que ser um prazer, né? E que nós possamos até orar pela oração. Eu sempre costumo dizer isso. Vamos orar pela oração. Como assim orar pela oração? Orar para que a gente tenha prazer, para que a igreja tenha prazer de orar, prazer de interceder. Nós temos tantas pessoas, irmãos, que estão precisando de oração. Tantas pessoas que estão precisando da nossa intercessão. E algo que tem sido dito muito é que orar pelo outro é a maior forma de amor que você pode demonstrar. Não é? E nem precisa você gritar para os 4 cantos que está orando. Basta você orar por aquela pessoa. Você está demonstrando o amor que você tem por ela, o cuidado que você tem por ela. E isso também foi uma prova de amor de Jesus. Antes dele derramar a sua vida, dele entregar a sua vida naquela cruz, que é a nossa maior prova de amor, antes disso ele deu essa prova de amor, orando por nós. E com isso nos ensinando que nós estamos precisando orar pelo nosso próximo. Ore, interceda, porque o mundo é cruel. Se Jesus, ele pediu ao Senhor que nos protegesse, que nos guardasse neste mundo, imagina nós. Nós é que temos que orar mesmo. Nós é que temos que interceder. Ele orou por nós há 2000 anos atrás. E hoje nós precisamos orar pela nossa família, pelos nossos filhos, porque a gente não sabe até quando nós estaremos aqui. E no dia que a gente partir, a gente vai partir, mas as nossas orações elas já foram feitas. Nós já temos orado, nós já plantamos a semente da oração. E mesmo que a gente não veja muitas coisas acontecendo daquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, mesmo que você não veja as promessas do Senhor se cumprir na vida dos seus filhos, não é? Mesmo que você não esteja mais aqui, mas a oração que você fez, ela não vai ser esquecida. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que elas são recolhidas, não é? As nossas orações elas são recolhidas, então elas ficarão na memória do Senhor, elas ficarão registradas. Então hoje você ora pelo seu filho, pela sua família. E se você não chegar a contemplar, a ver aquilo que você pediu por eles, não tem importância, mas você já orou, você já pediu, você já rogou ao Pai, assim como Jesus rogou há 2000 anos atrás pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pela igreja. Hoje nós oramos pelos nossos filhos para que no futuro, quando a gente não mais estejam aqui, eles possam colher os frutos dessa oração. Eles possam receber aquilo que você pediu ao Pai por eles. Você hoje pede ao seu filho, como Jesus orou, disse: Pai, a gente diz: Pai, guarda os nossos filhos. Pai, guarda as nossas famílias. Pai, protege-os. Pai, os ajuda a viver neste mundo. Pai, ajuda eles a enfrentar as lutas, as dificuldades.
Pai, ajuda eles a crescer. Pai, ajuda eles a ter temor a Ti. Uma das coisas que eu tenho orado muito ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor, clamado, que Deus, que o Espírito Santo do Senhor encha o coração da minha família de temor. Porque a palavra do Senhor diz que o temor, aliás, teve um pastor Pregoso, falou sobre isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para eles terem sabedoria, para nós termos sabedoria, para a igreja termos sabedoria, tem que começar pelo temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu tenho rogado ao Senhor para o Espírito Santo de Deus trabalhar, operar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem opera tanto o querer como o realizar. Isso é algo que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, enche o coração da minha família de temor. Enche o coração dos meus filhos de temor. Nós precisamos temer, porque o temor ele nos impede da gente sair pecando e como se não houvesse amanhã. Uma das razões dos nossos pecados é a falta de temor. Porque quando a gente teme, a gente respeita, a gente honra e a gente obedece. Então, o pecado é quando estamos saindo por aí pecando sem nem nos envergonhar, sem corarmos de vergonha, é porque não há mais temor no coração. E por isso eu tenho pedido ao Senhor, pela minha família, pela família dos meus irmãos, pela igreja. Deus, enche nosso coração de temor. Deus, enche o coração dos meus filhos de temor. Ajuda eles a temer ao Teu nome. Eles precisam temer. Nós precisamos temer ao Senhor. E daí é que teremos sabedoria. Não é então que... Espero que os irmãos tenham compreendido. Não é aquilo que eu queria deixar. O que eu queria falar mesmo era sobre a oração, o valor da oração, a importância da oração, como nós precisamos nos afastar, estar sós com o Senhor, fazer aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou, né? O que ele fez nessa oração. Ele pediu ao Pai que cuidasse. E outra coisa que me chamou a atenção nessa oração sacerdotal, irmãos, é que Jesus, ele rogou ao Pai que nós fôssemos um. Jesus, ele rogou para que a igreja fosse unida, para que a igreja andasse em unidade, para que nós fôssemos unidos, não é? Para que nós amássemos uns aos outros, para que a gente vivesse em união. Ele disse, Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Então, Jesus, nessa oração sacerdotal, algo também que eu achei lindo, foi que ele rogou pela unidade da igreja. Porque ele sabia que uma igreja unida, ela é invencível. Ele sabia que quando a igreja está unida em oração, unida em serviço, unida em propósito, unida em fazer algo, como a gente nessa pandemia foi feito algo no grupo e todo mundo se uniu ali num só propósito. Então, Jesus, ele sabia o valor da unidade. Ele sabia que a gente precisava ser unidos, porque unidos nós iríamos vencer grandes batalhas, grandes situações. A gente iria enfrentar, que unidos unidos nós seríamos mais fortes. E aí ele ora, ele diz, Pai, que eles sejam um. Jesus, ele intercedeu, ele orou, ele rogou para que o Pai nos ajudasse a sermos um, a estarmos unidos, a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, tanto cuidar numa necessidade, que isso é algo que eu acho lindo na minha igreja, é que a gente tem esse cuidado quando alguém está precisando, o pastor aqui já chama, se levanta um, se levanta outro, e ali já está ajudando numa questão de dificuldade. Na oração, alguém está doente, o outro chega, ore por mim, que eu estou precisando de oração, e aí a igreja a gente já se reúne, já ora. Agora, no caso, nós não podemos nos reunir em corpo, mas nós no grupo, nós estamos orando junto uns pelos outros. Então, isso foi algo que Jesus pediu, que Jesus rogou ao Pai, que a gente fosse um.
nós andássemos em unidades, porque juntos nós iríamos vencer grandes batalhas. E ele também orou que o Pai nos desse paz. Ele orou para que a gente tivesse paz, não é? Mesmo em meio à guerra, eu sempre costumo dizer isso. Às vezes nós estamos enfrentando batalhas ferrenhas, mas nós temos paz. Como é que pode estar numa guerra e ter paz? Por causa do Senhor. Porque Jesus é que enche o nosso coração de paz. O Espírito Santo de Deus, ele mesmo em meio à guerra, ele faz com que a gente tenha paz, com que a gente sinta paz. Jesus, nessa oração, ele rogou ao Pai para que a gente tivesse paz. E também ele rogou para que ele nos protegesse do mal. Ele disse: Pai, protege-os do mal neste mundo. Jesus, ele pediu proteção por nós. Ele pediu que Deus nos protegesse de todo o mal. E ele também pediu para que Deus nos santificasse. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. Jesus, ele também rogou, né, para que a gente se santificasse. E também que Deus cuidasse. Irmãos, nós somos as pessoas mais... E ele disse assim, ele disse: eu não oro pelo mundo, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles que estão no mundo. Então o Senhor, ele rogou pelas nossas vidas. Ele disse: eles não são do mundo, mas eles estão neste mundo. Porque Jesus sabia que a gente precisava disso. Que a gente precisava de ser cuidado pelo Pai, de ser protegido pelo Pai, de ser guardado pelo Pai, de ser santificado. Ele sabia que a gente precisava estar unidos aqui neste mundo. Nós não precisamos estar em guerra. Em guerra o mundo já vive. A igreja precisa se unir. E como estamos distantes e agora não podemos fazer muita coisa assim por causa da pandemia, mas uma das formas da gente se unir é através da oração. Eu oro por você e você ora por mim. E a igreja ora pelo mundo, pelo país, pelo Brasil, por todas as outras coisas, pelas famílias. Nós podemos estar separados fisicamente, mas nós podemos estar unidos, assim como Jesus, quando ele disse: Pai, que eles sejam um, que eles estejam unidos. É porque ele sabia o valor de sermos unidos. E mesmo separados, mesmo distantes, nós podemos estar unidos através da oração. Posso não estar na sua casa, posso não poder ir na sua casa, mas eu posso estar orando por você e você pode estar orando por mim, nós orando por todos. Porque o próprio Jesus, aqui exclusivamente nessa oração, ele nos ensinou o valor da gente estar orando pelos outros, de nós estarmos unidos em oração. Ele nos ensinou o valor que tem a oração, de orarmos uns pelos outros. Então nós vamos orar agora. Orar por nós, orar pelas nossas famílias, orar pelo mundo. Afinal de contas, era culto de oração. Entrei um pouquinho atrasada, mas eu queria muito falar sobre essa questão do valor da oração, não é? Eu sempre falo, o culto de oração, quando o pastor Túlio me coloca na direção dos cultos, estou eu lá, falando de oração. O principal assunto, não é? É a oração, porque o mundo está desesperadamente precisando das nossas intercessões. E por mais que a gente tenha a sensação de que nós estamos orando e nada está acontecendo, nunca pense isso, irmãos. Saiba que você pode até estar passando um momento que você não esteja ouvindo Deus como você queria ouvir, porque às vezes há momentos que a gente parece que Deus não está nos ouvindo. É impossível Deus não nos ouvir. Ele pode não responder da forma que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos.
mas Ele vai estar ouvindo. E Ele só pode ouvir a sua oração quando você fizer. Né? Para que Deus nos ouça, é necessário que a gente fale. É necessário que você se retire, que você ore, que você fale com o seu Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai em secreto. Porque em secreto o teu Pai te ouvirá. Amém? Nós vamos orar. A oração é uma arma poderosa. E nós podemos usar ela a hora que a gente quiser, porque ela não vai se gastar. Você tem essa arma na mão que você pode usar no momento que você quiser. A todo momento. Você vai andando e vai orando. Não necessariamente apenas quando você entra no seu quarto. Você pode andar trabalhando, lavando a sua louça, as mulheres, e orando, os homens trabalhando e orando. O que nós precisamos é estar o tempo todo vigiando e orando, né? Orando e clamando pelas nossas famílias e pelo nosso país. Foi a igreja que Deus deu a responsabilidade e o privilégio de orar, de interceder. Então nós vamos orar agora, orar pelas nossas famílias. Vamos começar orando pelas nossas famílias, que é o nosso ministério, o nosso maior ministério é a minha família, é a sua família. Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor por essa honra e esse privilégio de servirmos ao verdadeiro Senhor e Deus. O único que pode, a nossa forma de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro Deus. Não há ninguém que possa nos conduzir ao Senhor se não for através de Jesus Cristo. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Não existe outro intercessor. Não adianta você pedir em nome de A e de B e de C. O único que você pode, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Ninguém mais. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Somente Jesus Cristo. Somente no nome dele. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela honra de podermos falar com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Nós te louvamos, Jesus, porque nós podemos clamar a Ti, ó Deus, e saber, Pai, que nós podemos confiar naquele que tem cuidado de nós, naquele que tem enchido nossa alma, nosso coração de paz em meio a guerras. E nós queremos apresentar ao Senhor a nossa família. Nós queremos pedir ao Senhor proteção, assim como Jesus pediu por nós. Hoje nós pedimos também, pedimos ao Senhor proteção, que o Senhor guarde a nossa família, porque se o Senhor não guardar, é em vão todos os cuidados. Pai, nós precisamos ter os nossos cuidados nessa pandemia, mas a nossa confiança maior é estar em Ti, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas. Guarda, Senhor, a nossa família. Protege a nossa família de todo mal. Guarda os nossos filhos, Pai. Ajuda os nossos filhos a aprender a Te amar, a Te respeitar, a Te honrar, a temer ao Senhor, Pai. Que o Senhor chegue também com providência nos lares daqueles que estão passando necessidade. Que o Senhor chegue com providência, Senhor. Tu és o Deus de providência. No nome de Jesus Cristo. Queremos também te pedir, Senhor, quero também te pedir proteção pela vida das crianças que estão, Pai, dentro de casa, com pais às vezes, ó Senhor, ignorantes, brutos, que não têm paciência. E agora nessa pandemia, muitas crianças têm sido maltratadas pelos próprios pais. Eu quero te rogar por essas crianças indefesas, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Guarda as crianças, Pai. Eles não sabem como se defender.
As pessoas em que eles deviam confiar são as pessoas que os maltratam, que não têm paciência com elas, Pai. Eu quero rogar ao Senhor pelas crianças, pelos idosos também. Há tantos idosos, ó Deus, que estão, Senhor, sendo maltratados pelos próprios filhos, porque os filhos não têm paciência. Meu Deus, eu quero te clamar pela vida desses idosos, Pai. Pela vida dos velhinhos, que o Senhor os proteja, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Nessa pandemia eles estão sendo, ó Deus, sujeitos à agressividade de filhos, os filhos pequenos, as crianças, à agressividade dos pais. E eu quero clamar ao Senhor em especial nesta noite, pela vida dessas pessoas, das crianças e dos idosos indefesos, que o Senhor tenha misericórdia, Jesus. Que o Senhor coloque pessoas perto deles para protegê-los, Deus. O Senhor sabe onde acontece, onde está acontecendo, onde estão essas crianças, onde estão esses idosos. Eu te peço proteção por eles, eu te peço misericórdia, Jesus. Ó Deus, só o Senhor para proteger, para guardar. E nós como igreja rogamos a Ti por essas vidas, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, que o Senhor também chegue com cura na vida daqueles que estão doentes, que já foram contaminados pelo vírus. Que o Senhor chegue restaurando a saúde. Ó Deus, que o Senhor chegue, Pai, guardando também aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, ó Deus, na saúde, Pai, que estão correndo os riscos. Também te peço proteção pelos médicos, pelos enfermeiros e por todos aqueles que trabalham na saúde, nos hospitais. Te peço proteção também, Deus, no nome de Jesus Cristo. Toma Tibaldo Sul em tuas mãos, Deus, que o Senhor chegue também guardando a nossa cidade, Deus. Sei que o vírus já está aí, mas o Senhor, ó Deus, pode nos proteger, pode nos guardar, impedir que ele se alastre cada vez mais. No nome de Jesus Cristo, toma o nosso país em tuas mãos, toma os governantes, que o Senhor dê sabedoria para que eles tomem as melhores decisões pelo país, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor esteja direcionando, iluminando o que eles devem fazer, ó Deus, pelo país, para melhorar a situação de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, toma a tua igreja em tuas mãos, o teu povo. Eu rogo, ó Deus, pelo teu povo, que nesses dias, ó Deus, não é que a pandemia vá mudar a igreja. Não, Senhor, não é isso. Mas há mais tempo para refletir, para pensar. Mais tempo para estar com o Senhor, para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor, para estar em oração. Desperta a tua igreja, ó Deus, para essa responsabilidade, para esse privilégio que nós temos de podermos falar com o Senhor dos Senhores. No nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda-nos, Senhor, e seremos guardados. Livra-nos, Senhor, e seremos libertos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te louvar e eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Então, boa noite. Nós ficamos por aqui. Quero agradecer, a vocês todos que estiveram comigo aí também em oração, nesta live. Obrigada, pastor, pela oportunidade. E eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Boa noite.